Meus irmãos e irmãs, hoje a liturgia nos apresenta o Evangelho dos discípulos de Emaús, o mesmo Evangelho usado na tarde do domingo de Páscoa. Naquele mesmo dia, na tarde, Jesus aparece a estes dois discípulos que já estavam desanimados, porque apesar de muitos terem dado testemunho daquilo que Jesus já havia falado, da sua ressurreição, muitos não o viram. Então, estes discípulos saem muito desanimados. O testemunho de tantos que viram anjos, que viu o túmulo vazio, não foi suficiente. E Jesus então vai ao encontro da falta de fé destes discípulos, assim como vai ao encontro da nossa falta de fé, assim como sempre vai ao nosso encontro, pela sua palavra e pelo sacramento. Jesus passa a caminhar com aqueles discípulos e vê o quão grande desânimo eles estavam. E começa anunciando a palavra, o que os profetas falaram a respeito de Jesus, mesmo do seu sofrimento, que eles não conseguiam aceitar, não conseguiam compreender. E pouco a pouco, o coração daqueles apóstolos começa então a abrasar-se pelas palavras de Jesus. Começa a ser tocado pelas palavras de Jesus. É assim o que cada Eucaristia, cada sacramento, a liturgia da palavra faz conosco. A liturgia da palavra toca o nosso coração e deseja fazer arder o coração. Arder o coração porque começa a se encher das coisas de Deus. Mesmo ainda não reconhecendo, Jesus faz de conta que está deixando, mas eles, numa inspiração, pedem a Jesus: fica conosco, pois já é tarde. E aí poderemos pensar, para Deus não existe tempo, não é tarde para Ele. Aqueles discípulos ainda poderiam sim e vão acreditar na ressurreição, vão acreditar em Jesus. Colocando-se à mesa, então Jesus faz como que a liturgia eucarística da missa. Já tinha feito a liturgia da palavra, agora como que a liturgia eucarística. E ao partir o pão, eles então reconhecem Jesus, recordando lá na última ceia, na sua entrega, como Jesus havia feito da mesma forma. Neste momento, a figura humana de Jesus glorioso some da frente deles. E por quê? Porque Jesus permanecerá conosco na Eucaristia. A Eucaristia que agora está ali diante deles é Jesus. E então, depois do coração arder pela palavra, depois de serem alimentados pela Eucaristia, pés a caminho, voltam para Jerusalém, para então anunciar para os demais: nós vimos o Senhor. E depois então Simão Pedro vai anunciar, com certeza Madalena também vai dizer que viu o Senhor. A Virgem Maria também é uma tradição que diz que em primeiro lugar Jesus ressuscitado aparece à sua mãe. Então todos os testemunhos vão ali colaborando para essa grande realidade. Ele ressuscitou. E agora então deseja que o nosso coração possa arder pela sua palavra, por escutarmos a sua palavra em cada Santa Missa, em cada sacramento e a colocarmos em prática. E depois de nos alimentar da Eucaristia, precisamos colocar pés a caminho, ide para a evangelização, para anunciar também aos outros, ao mundo em que nós vivemos, com nossa vida e com nosso coração. Ele ressuscitou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.